Graça e paz, que o Senhor abençoe você em todo esse dia. Hoje começamos uma série que tem como título principal Como Vencer Hábitos Escravizadores. É uma série que é feita e editada pelo pastor Genuan Lira. Nós desejamos que esta série possa ser uma bênção para a libertação de todo aquele que ouvir esse devocional quanto aos pecados escravizadores. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Aproximadamente 20 anos já se passaram, contudo as lembranças daquela noite estão tão vivas que parece ter sido ontem. Como em tantas outras vezes, a esposa tinha surpreendido o marido na prática de um velho e destrutivo hábito. Assim, apesar do avançar da hora, ela me ligou pedindo que eu fosse à casa deles imediatamente. O homem estava envergonhado demais e quase não falou. Quanto à esposa, ela explicou a situação. Desde antes de se casarem, seu marido estava aprisionado ao hábito de consumir pornografia. Infelizmente, ela descobrira o problema já na lua de mel. Houve tempos melhores e piores, porém ele nunca se livrara completamente daquele mau hábito. O homem, que sentia-se muito mal e carregava um fardo de esmagadora culpa, ao longo dos anos, apesar de tentar se libertar do vício por vários meios, de vez em quando via-se novamente enredado na armadilha da pornografia. Tudo isso desgastava as bases da vida conjugal. Agora, depois de anos de sofrimentos e frustração, a esposa havia desistido do casamento e queria me comunicar que estava saindo de casa. Na verdade, mais do que isso, ela queria informar que já estava envolvida com outra pessoa e isso tornou aquela noite ainda mais sombria. Infelizmente, era tarde demais. Pouco tempo depois estavam divorciados e os dois filhos imersos em um mar de tristeza e destruição. E para tornar a situação ainda mais dolorosa, as consequências atingiram muitas outras pessoas, pois o casal estava envolvido numa equipe de ministério em uma igreja local. A dinâmica dos hábitos é curiosa. Enquanto estão se estabelecendo, apresentam-se como algo totalmente sob o nosso controle. Porém, uma vez instalados, passam a nos controlar, pois os hábitos são automáticos, acessíveis e confortáveis por natureza. Não demandam nossa concentração e podem ser executados enquanto pensamos em outras coisas. Ou seja, os hábitos rapidamente se firmam como parte do que somos e silenciosamente são incorporados à nossa vida. Não é sem razão que o mercado editorial tem sido inundado com livros acerca do poder do hábito. Hábitos escravizadores são poderosos porque começam inocentemente. Entretanto, se não ficarmos atentos, eles passam a controlar nossa vida dentro de pouco tempo. Sêneca, célebre intelectual do Império Romano, certa vez gritou em desespero: "Quem dera que uma mão descesse do céu e me livrasse dos pecados que me assediam." A busca por um milagre que nos livre dos maus hábitos ecoa através dos séculos. Todos temos passado pelo seguinte ciclo: desfrutar de um prazer proibido, sentir-se culpado, determinar que nunca mais o fará, ficar orgulhoso pelos breves momentos de autocontrole e então cair novamente. Com o passar do tempo, as sucessivas falhas apenas tornam o mau hábito ainda mais escravizador. Em Provérbios, capítulo 5, versos 22 a 23, temos o seguinte: "Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas de seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido cambaleia." Aconselhando seu filho quanto ao perigo da lascívia, Salomão fala daqueles que, devido à falta de disciplina, são aprisionados pelos tendões da iniquidade e pelas cordas do pecado. Nessa condição, a pessoa segue compulsoriamente pelo caminho da destruição. Salomão tinha autoridade para falar sobre os efeitos devastadores dos hábitos escravizadores.
Na época em que se desviou de Deus, ele se viu aprisionado por diferentes pecados. Nesse tempo, apesar de sua sabedoria e poder, terminou como um louco correndo atrás do vento. A partir do que ele mesmo observou, Salomão descreveu os hábitos escravizadores como cadeias de iniquidades e cordas de pecado. Os estudiosos seculares do comportamento humano não percebem a relação entre os maus hábitos e o pecado que brota do nosso coração. No entanto, é assim que a Bíblia aborda este assunto. Há quem diga que procurar reconhecer a ligação entre hábitos errados e pecados não ajuda em nada. Porém, a verdade é que, quando reconhecemos que os maus hábitos são, em última análise, fruto do pecado que está nos dominando, podemos nos voltar para o Filho de Deus, confessar a nossa culpa, buscar a ajuda na sua verdade e ganhar a liberdade que tanto desejamos. Jesus mesmo falou da esperança da verdade quando declarou: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. Você quer mesmo começar sua jornada de libertação de hábitos escravizadores? O primeiro passo é entender que tais hábitos estão relacionados com o pecado que habita em nós. Portanto, comece falando com Deus em oração e confessando seu pecado de indisciplina. Medite em Provérbios, capítulos 4 e 5, enquanto lê, responda: como o ensino desses capítulos se relaciona com os meus pecados? Que passos práticos devo tomar para me livrar dos meus maus hábitos? O que devo deixar e o que devo acrescentar à minha vida a fim de não continuar sob o domínio do pecado? Finalmente, fale com o Senhor Jesus por meio da oração. Compartilhe com Ele suas lutas, peça perdão e clame pela ajuda do Senhor. Esse é o primeiro passo no caminho da libertação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz.